Uma vez que vocês definiram o posicionamento de vocês, como é que vocês podem trazer isso, né, para a questão do marketing de vocês? Então, uma vez que o posicionamento está bem definido, a ideia é que você divulgue esse posicionamento, trabalhe em cima desse posicionamento, que você comece a atrair as pessoas do seu posicionamento. Uma vez que você criou esse posicionamento, fica muito mais fácil de você criar, por exemplo, o seu programa de acompanhamento. Você já tem o seu posicionamento definido, você já sabe qual é o seu cliente ideal. Agora você pode estruturar um serviço diferenciado para oferecer para esse paciente. E através do marketing você consegue atrair esses pacientes que a gente intitulou aqui como paciente certo. O termo, né? Para atrair esses pacientes, o termo que a gente utiliza é atrair paciente certo. São pacientes do seu posicionamento e pacientes potenciais pacientes de programa de acompanhamento. E aí entra a questão do método. Uma vez que você tem um posicionamento bem definido, uma vez que você criou ali um serviço diferenciado, você atrai esse paciente certo. Você deixa de atrair um paciente simplesmente para fazer uma consulta e você atrai um paciente de alto ticket. Então, a ideia é que você atenda menos, ganhando mais e entregando melhor para cada paciente que você atende. É um paciente de programa ali, que vai continuar o acompanhamento com você, que vai escolher acompanhar com você. E aí, Sidney, a pergunta é: como é que eu posso começar divulgando esse posicionamento? Como é que eu posso, através do marketing, através aí das mídias, o pontapé inicial para divulgar esse posicionamento, para que as pessoas me enxerguem, né, como autoridade Autoridade. nessa área que eu escolhi. Que a gente já definiu, né? Uma vez que você tem um posicionamento, o primeiro passo no caso do marketing é o primeiro local para você dizer lá, de você ir lá nesse local e dizer, ó, eu tô aqui e eu ajudo as pessoas através de ajuda as pessoas a terem seus problemas resolvidos de tal forma. É Google. O primeiro local aí é Google. Google Ads. E aí, para isso, você vai precisar de um site, tá bom? Então, um site, uma landing page, como a gente chama. O site, ele é onde você coloca lá as informações de qual é o seu posicionamento, quais são as pessoas e quais são os serviços que você oferece para ajudar essas pessoas. Então, bem específico. Ontem uma aluna falou isso. Rapaz, eu fui olhar meu site. Ela falou para mim, Thiago. Fui olhar meu site, tem lá umas 20 patologias que eu cuido. E aí eu vi que eu tava querendo falar com todo mundo e acabo que eu não falo com ninguém, né? Então acabo que não crio um diferencial, as pessoas me enxergam, só mais uma médica. É isso que a gente quer trazer aqui, a importância de você ter um site específico para cada posicionamento, tá? Eu tenho 3 posicionamentos, 3 sites. E eu não recomendo que você tenha 3 posicionamentos, eu recomendo que você tenha no máximo 2, tá? No máximo. Trabalha no máximo 2. Então, é isso, é você ter um site específico, você fazer anúncios no Google para que esse site apareça quando as pessoas pesquisarem sobre aquele determinado problema. É você ter um Google Meu Negócio também, bem estruturado. O Google Meu Negócio é o perfil da empresa lá no Google, que é como se fosse um site do Google gratuito que você pode fazer. Que quando você coloca lá, você entra no mapa. Você é encontrado, você é visto, né? E é lá também que você vai colocar seus depoimentos, lá no seu site também. Mas lá no Google Meu Negócio você tem a questão dos depoimentos, tem a questão de também poder divulgar os seus serviços, de conversar com as pessoas, responder perguntas.
Então é um site gratuito do Google que também te ajuda a ser encontrado. Só fazer essas duas coisas, Thiago, só criar o perfil no Google Meu Negócio, que é o perfil da empresa do Google, só ter um site específico para cada posicionamento e fazer impulsionamentos, ou seja, pagar para o Google, para quando alguém pesquisar sobre aquele assunto, o site aparecer, só isso já é suficiente para qualquer médico chegar nos 25, tem médico aí chegando nos 50 mil por mês, só com essas estratégias. E depois, só depois você vai para o Instagram. Por quê? Porque nesse caso de Google não precisa aparecer, né, Thiago? É só você ter alguém que te apoie com isso, uma agência, uma pessoa, ou você mesmo faça e começa a ver a sua agenda encher. Verdade ou não, Thiago? Sim, verdade. E citando alguns exemplos aqui, né? Acho que ontem eu compartilhei com você uma mensagem da Vanessa, que é aluna da mentoria e cliente da Upper, que ela ontem atendeu 5 pacientes particulares. Né? A Vanessa é dermato. O Google dela tem ido muito bem. E aí, uma coisa importante de trazer aqui, que você compartilhou, é sobre os alunos, e eu já vi isso dentro da Upper, que muitas das vezes eles querem, por exemplo, porque eu quero começar o Instagram. Começar o Instagram até muitas vezes antes mesmo do Google. Sendo que Uhum. o Instagram ele demanda mais tempo, né? Constância, é uma construção de marca. Então, muitas vezes o médico ele pensa, né? Eu já vi isso de que o Instagram vai trair o paciente certo e o Google não. Então, eu acho importante trazer isso, né? O Google ele também traz o paciente certo, mas precisa estar alinhado como você está trazendo, tanto os seus anúncios, né, os títulos de anúncio, a landing page precisa estar falando sobre o seu posicionamento alinhada. Por exemplo, a gente vai lá, se você é um oftalmo, você é especialista em glaucoma, mas no seu site você está falando sobre tudo. As pessoas vão pesquisar alguém especialista em glaucoma, tanto nos anúncios quanto nos títulos, né, dos anúncios, tanto na página quanto nos títulos, etc. Então, é um exemplo bem prático aqui. Inclusive, eu fiz uma consultoria recente e tinha uma médica que, quando eu abri o site dela, tava lá todas as patologias, exatamente como você compartilhou. E eu falei, não funciona. Você está tentando atender tudo e você vai ser só vista como mais uma aqui. Então, você precisa definir o posicionamento para que você consiga trazer esse diferencial e as pessoas enxerguem você como, né, uma médica ali que está se posicionando em uma área e atrai esse paciente realmente da área que você escolheu. Então esse é o Mentor CVM. O Mentor CVM é um IA exclusiva, né, do método CVM. Nada mais é do que um GPT dentro do chat GPT, tá? A gente pegou toda a inteligência do CVM e colocou no Mentor. Então você vem aqui e você pode perguntar para ele. Então, por exemplo, ó, como definir meu posicionamento? E aí ele vai trazer aqui uma resposta. Visão estratégica, posicionamento é foco, mais percepção de valor, seu propósito diferencial como médico, os problemas específicos, o perfil de paciente, aplicação prática. Subnicho, avatar, promessa central, valide com conteúdo. Bora ver se ele acompanha a gente, Thiago. Confesso que às vezes eu tenho medo de fazer isso aqui e ele trazer um resultado diferente do que eu falei. Nada de errado, Mas né? A gente está trabalhando nele também, né? mas olha só, até agora isso nunca aconteceu. É, Até agora ele tem validado aqui o que a gente tem trazido. Olha só. Se teu objetivo é lotar a agenda com rapidez, especialmente com pacientes de alto ticket, aqui vai minha orientação estratégica, prática e motivacional. Estratégia: comece com o Google, mas não ignore o Instagram.
O Google é a plataforma que mais converte em curto prazo, porque o paciente já está procurando ativamente solução. Ele digita dermatologia especialista em melasma em sua cidade, em Maceió, por exemplo, porque está no momento de decisão, ele já quer agendar. Já o Instagram atua no médio e longo prazo, ele constrói autoridade e relacionamento, ele aquece o paciente, faz ele confiar em você até chegar o momento de ele agendar. É como plantar sementes. Estratégia recomendada? Google para atração imediata, mas Instagram para sustentar o crescimento e fortalecer a marca. E aí ele traz aqui, né? Ação imediata no Google. Cria uma conta no Google Meu Negócio, uma campanha no Google Ads, certifique-se de ter uma secretária treinada com POPs. Instagram, ação diária, faça conteúdo de valor focado no seu subnicho, grave reels curtos e faça chamada para ação. Então, foco no Google hoje, fortaleça o Instagram todo dia. E lembra, não é sobre 1000 seguidores, é sobre atrair os pacientes certos. Aí ele fala, quer que eu te ajude a montar o anúncio ou revisar o seu perfil? Tamo junto. Então aqui com essa inteligência artificial, pessoal, você tem o CVM 24 horas por dia, 7 dias por semana, para te auxiliar. Então, o Mentor CVM é uma IA, por enquanto, exclusiva da mentoria. Os alunos da turma 25 já começaram a receber o acesso, não é isso, Thiago? Sim, sim. Já E na aula, compartilhamos. e na aula da comunidade a gente vai abrir a possibilidade para quem ainda não tem acesso ao Mentor CVM para adquirir o Mentor CVM, tá? Então, trazendo para vocês aí uma novidade. E aí aqui você tem dúvida, você vai tirando dúvidas com ele, né? Aí ele responde rindo e fala, eu entendo perfeitamente. É natural gostar de tudo quando se ama a medicina. Mas no jogo do atendimento particular de alto ticket, o que funciona não é gostar de tudo, é ser referência em algo. No marketing médico, quanto mais específico você for, maior a percepção de valor. Você tenta se posicionar em muitas áreas, se torna invisível para quem tem um problema específico. Regra de ouro do CVM. Posicionamento não é prisão, é estratégia de entrada. Você pode sim atender outras patologias, mas precisa ser conhecido por uma só. Então, olha só, o ideal é um posicionamento principal, um subnicho que seja sua bandeira, e possível até 2 linhas de comunicação, desde que complementares e bem organizadas. Menopausa, mais estética íntima, ou obesidade, mais longevidade. O que não funciona? 3, 4 ou mais temas diferentes desconectados entre si. Isso confunde o paciente e dificulta a captação. Ele não sabe por que te procurar. Exemplo prático. Sou ginecologista e ajudo mulheres 40 mais a passarem pela menopausa com saúde, autoestima e bem-estar. Atende outras coisas, mas é lembrada como especialista em menopausa. É o que vai fazer você lotar sua agenda com pacientes certos, cobrar mais, fidelizar mais, viver da medicina com propósito. E eu acrescentaria qualidade de vida aqui, tá? Porque se você consegue atender menos, ganhar mais... 2 alunos ontem compartilharam, né? Uma que venderam o primeiro programa de acompanhamento. Uma de 5 mil, vendeu um programa por 5 mil e o outro por 6.500. Um paciente, R$ 6.500. Então, para você ter 65 mil de faturamento, são 10 pacientes por mês. Então, é muito melhor ter 10 pacientes por mês que vão te trazer um faturamento de 65 ou atender quantos pacientes, Thiago, para uma consulta de R$ 500? Fazer o cálculo aqui. R$ 500 para a pessoa faturar só com consulta, 65 mil. Olha a quantidade de pacientes. E é 65 mil. 500 vezes 120, né? Dá 60 mil. 120 pacientes a R$ 500. Na verdade, 130, não é? 500 vezes É, 130. 60, É isso 65, mesmo. né? É isso mesmo. O que você escolhe? Atender 130 pacientes a R$ 500 para faturar 65 ou atender 10 pacientes no ticket de 6,5? Você que escolhe. Se você quiser esse alto ticket, não tem como você ir para ele sem ter um bom posicionamento. E esse aumentou o CVM. Como a gente já compartilhou, uma vez que você define o posicionamento, você traz ele para a sua landing page, para o seu perfil da empresa,
você coloca nos seus anúncios, você tem tudo isso rodando, performando, trazendo pacientes, aí sim você vai lá para o Instagram, né? Uma coisa de cada vez. E aí dentro do Instagram, a gente pode até compartilhar exemplo, né, Cid? Mas a bio tá alinhada, então seu posicionamento tá na bio do seu Instagram. Uma vez que as pessoas chegam no seu Instagram, elas já têm clareza ali no seu posicionamento, você colocando ali uma que a gente chama de super promessa, né? Qual é a sua super promessa? Então, você cria uma frase, né, curta, mesmo não é uma frase longa, o qual essa frase está alinhada ao seu posicionamento. Então, por exemplo, ajudo, né, a gente tem um exemplo da Tami, né? Se, lembrando de cabeça que o posicionamento dela é mais ou menos ajudo mulheres a emagrecerem, né? Emagrecer Perderem peso, é, com e aí ela ancora, né, sem sofrimento e sem sem restrições restrições. ali, restrições muito Ajuda drásticas. mulheres a emagrecer sem sofrimento e restrições e resgatando a autoestima e qualidade de vida. Isso. E aí ela traz a frase dela, traz o posicionamento dela em uma frase. Isso está na bio dela. Então, o público dela é o público dela é um público de mulheres, né? Você pode escolher também, né, se a gente se posicionar para atender somente homens ou mulheres. Visto que grande parte dos pacientes que ela atendia já eram mulheres, ela optou por continuar atendendo e se posicionando por mulheres. Então, essa questão também do Instagram. E aí sim entra a questão de produção de conteúdo, né, Sidney? E, inclusive, ajuda muito o mentor, por exemplo, nessa produção de conteúdo. Como é que eu consigo produzir conteúdo, Sidney, alinhado com o meu posicionamento? Como é que eu posso falar para a minha audiência, utilizando os meus vídeos, comunicando do meu posicionamento, atraindo pessoas do meu posicionamento? A gente vai olhar para os níveis de consciência dos pacientes que não sabem que tem um problema, que nem sabem da solução. A gente tem o nível de consciência do paciente que já sabe do problema, mas está procrastinando. E a gente tem a pessoa, o paciente, o nível de consciência que ele já é totalmente consciente. Ele já sabe do problema, ele já sabe das soluções, ele está só avaliando as soluções e, obviamente, também ele está procrastinando, né? E talvez ele não conheça você, né? Ele não saiba da sua solução. O que acontece é que na hora de produzir o conteúdo, muitas vezes os colegas não têm noção nenhuma, né, desse tipo de conteúdo. Então, e aqui o mentor faz a diferença, né? Por exemplo, vamos pegar de alguém daqui, Thiago. A Luana tá aí, a ginecologista. Ela falou: meu maior posicionamento é que eu trabalho com métodos naturais, não prescrevo anticoncepcional. Especializei em tratar SOP anticoncepcional, estou me aprofundando em reposição hormonal e tenho vontade de me aprofundar em endometriose. Mas 2 posicionamentos. 3 já é muito. E aí ela colocou só métodos naturais. Deixa eu mostrar aqui para vocês o poder do mentor aqui, para vocês criarem conteúdos. Eu coloquei aqui a dúvida da Luana. Só ver o que ele vai falar sobre isso e depois eu vou pedir para ele fazer os scripts aqui dos vídeos. Então, visão estratégica. Escolha o subnicho com maior ponto de intersecção. A fórmula do melhor posicionamento é o que você domina, o que você ama e o que o mercado valoriza. É o PhD, né? Com base no que você me trouxe, SOP sem anticoncepcional já é um oceano azul. Poucas médicas se posicionam assim. Há uma lacuna enorme no mercado. Reposição hormonal é tendência, mas exige mais cuidado no posicionamento inicial, pois é mais amplo e já explorado. Endometriose é extremamente valorizada, mas exige mais profundidade clínica e pode ser o passo seguinte, depois que sua autoridade estiver consolidada com SOP. Posicionamento ideal atual: ajuda mulheres com SOP a restaurarem sua saúde hormonal sem anticoncepcional, de forma natural, ética e com propósito. Isso comunica sua missão, ética católica, seu método diferenciado, uma dor real e urgente dos pacientes, SOP versus pílula,
e posiciona você como referência. Olha aí, Luana, que presente para você. Baita presente para você, ó. Faz um print aí, Luana. A aplicação prática, como usar esse posicionamento na rotina, bio do Instagram, ginecologista, SOP sem pílula, hormônio de forma natural, agende sua consulta. Linha editorial de conteúdo, mitos sobre anticoncepcional, alternativas naturais para SOP, casos reais, explicações, bastidores, script de consulta, use sua escuta ativa para entender o histórico, eduque com autoridade e empatia, apresente seu método, aqui é o passo da consulta, o pilar da consulta que converte, né? Estímulo motivacional, posicionamento com propósito atrás dos pacientes certos. Você não é mais uma ginecologista, você é uma médica com missão, coragem e visão diferenciada. O que te faz única é o que vai lotar sua agenda, gerar fila de espera e transformar vidas. Decida hoje, eu sou a médica da SOP sem pílula. Olha que massa. O resto se expande naturalmente depois, com reposição, endometriose, o que você quiser. Se você quiser, posso te ajudar agora mesmo a escrever sua bio, montar sua apresentação de autoridade ou a rascunhar seu pitch de consulta. Bora aplicar isso? Aqui vão 3 ideias, tá? Conscientização, topo de funil. Você sabia que SOP e espinhas podem ter uma ligação direta? Aí você traz o conteúdo, faz o CTA. Meio de funil. 3 mentiras que te contaram sobre o anticoncepcional e SOP. Mentira 1, mentira 2, mentira 3. CTA. Fundo de funil. Conversão. Você sabia que existe um tratamento para SOP sem precisar tomar pílula? Eu sou ginecologista, ajudo mulheres, nananana, e CTA. Quer mais ideias organizadas por tema? Acne, infertilidade, ciclos irregulares, espiritualidade católica. Posso montar um calendário de 15 dias com ganchos? E aí você deixa ele criando para você, você vai tomar um café, vai cuidar do seu filho, vai para academia, vai fazer o que você quiser, enquanto a IA está trabalhando para você. Depois você só, obviamente, só precisa fazer sua parte, tá bom? Que é gravar. Gravar e postar. E depois impulsionar. Então aqui, ó, ele trouxe o calendário, aí depois ele pergunta se quer que gere os roteiros completos. O posicionamento é o caminho, né? Que você vai escolher. Fiz a analogia lá, né? Da lista dos Países da Maravilha, né? Você não sabe onde você quer chegar, qualquer caminho serve. Então, o posicionamento é o caminho, você vai escolher seguir. E esse é o caminho que vai, com certeza, aí trazer, né? Onde você vai encontrar o que você procura. Então, remuneração mais justa, atender paciente com mais qualidade, ter tempo para você, ter tempo para a família. Então, eu traria dessa forma, assim. Se você não sabe qual é o caminho, agora você sabe. É o posicionamento. Defina o posicionamento, começa a fazer as ações de posicionamento. No marketing, você começa sempre pelo Google e depois você vai para o Instagram, todas as outras redes, tá bom?